questão número 13 está primeiramente lembrando aqui o que significam medidas na reta real. Ele colocou aqui a reta que representa o conjunto dos números reais, aqui é a origem, aqui o sentido positivo. Podia ter colocado x negativo também, não tem importância. Digamos que esses pontos aqui sejam chamados de x e y, e a gente tem aqui uma distância que a gente vai chamar de x. X é essa medida aqui. X é a distância entre a origem e o ponto que você está considerando. É claro que nesse caso aqui, de 0 a y, vamos chamar essa medida aqui de y. Então a medida y é a distância da origem até esse ponto aqui. Tá, e ele lembra que a distância entre esses dois pontos significa o quê? Essa distância pode ser dada como o módulo da diferença entre esses valores, ou seja, módulo de x menos y, que é a mesma coisa que módulo de y menos x. Claro, quando você tem um módulo, não interessa o sinal, né? Não interessa quem é maior, quem é menor. Então, um menos o outro tira o módulo. Então, aqui se você tivesse 2 e 5, quanto é que seria essa medida aqui? 3, que é o módulo de 2 menos 5, ou de 5 menos 2. Então, está só lembrando o que é isso aqui. O módulo da diferença de dois números é a distância entre esses dois números na reta real. Tá, e ele falou para você considerar também que a distância entre os números reais 0 e 1 corresponde a 1 metro. Considere que é 1 metro. Então, considere que a distância entre o número real 0 e o número real 1 é 1 metro. Essa medida aqui, ó, 1 metro. Isso é ele que está falando, tá? Porque, na verdade, os números estão na nossa cabeça. Os números não existem fisicamente. Claro, se você pensar numa estrada, você tem quilômetro 0, quilômetro 1. Se você estiver usando os números para representar uma estrada, que seria 1 quilômetro. Então, isso aí pode variar. Ele considerou aqui uma escala de uma unidade que corresponde a 1 metro, certo? E ele faz uma pergunta aqui sobre uma equação. Olha lá. Os pontos P e Q dessa reta representam as raízes dessa equação aí. Tá, ele pediu para você considerar que os pontos P e Q representam as raízes dessa equação aqui. Então, reta numérica real e aqui os pontos P e Q que representam essas raízes. Ele quer saber a distância entre os pontos P e Q. Lembrando que aqui, nesse caso, ele falou para considerar que uma distância 1 corresponde a 1 metro, tá? E ele está perguntando ali em centímetros. Olha só que a pergunta que ele fez fala em centímetros, né? A distância em centímetros entre os pontos P e Q é um número. Então a gente tem que encontrar essas raízes aqui. São esses números. Raízes dessa equação. Essa equação aqui. 6x2 mais 5x mais 1 igual a 0. A gente pode resolver essa equação aqui usando a formulinha, né? Calcula o delta é B2 menos 4AC. Então, nesse caso aqui, o B vale 5, o A vale 6 e o C vale 1. Então, B ao quadrado vai ficar 25 menos 4 vezes 6 vezes 1. Esse é o delta. 25 menos 24, o delta vai dar 1. Então, continuando com a fórmula, as raízes, elas valem menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Né? Isso aqui vai ficar menos B, que é menos 5, mais ou menos a raiz de 1, que é 1, sobre 2A. O A vale 6, então 2A vale 12. Então essas são raízes aqui. Você faz mais e faz o menos. Fazendo mais, isso aqui vai ficar menos 5 mais 1 vai ficar menos 4. Menos 4 sobre 12. Essa é uma raiz. Pode simplificar, né? A outra raiz é fazendo menos. Menos 5 menos 1 vai ficar menos 6. Menos 6 sobre 12.
Essas são as duas raízes, o P e o Q. A distância entre P e Q, como ele falou aqui, é o módulo da diferença entre os valores. Então a gente vai fazer o módulo da diferença entre esses dois. Quanto é que vai dar essa diferença? Eu vou fazer esse menos esse e tirar o módulo, né? 6 menos 4 vai dar 2. 2 sobre 12. E aí eu tiro o módulo, vai ficar mais 2 sobre 12. Claro, isso aqui é a mesma coisa que fazer isso menos isso. Essa diferença vai ficar 2 sobre 12. Por isso que eu não simplifiquei, deixei aqui com o mesmo denominador, que aí a gente pode fazer a conta direto aqui, sem ter que reduzir ao mesmo denominador. Então, isso menos isso é 2 sobre 12. Tira o módulo, né? Se fizesse esse menos esse, ia dar menos 2 sobre 12, mas aí tirando o módulo ia dar isso aqui de qualquer jeito. Tá, então isso aqui é essa distância. Que dá, agora sim, vamos simplificar, isso aqui dá 1/6. 1/6 é essa medida, 1/6. Mas isso aqui está em metros, né? Porque a unidade de medida que ele mandou considerar é metro. A distância entre 0 e 1 é 1 metro. Então, isso aqui, na verdade, é 1/6 do metro. Ele quer saber em centímetros. Então, como é que a gente faz em centímetros? Eu vou pegar 100 centímetros e dividir por 6. Quanto é que dá isso? 100 dividido por 6. Isso aqui vai ficar 16,6. 16,6 centímetros é a distância entre as raízes P e Q. Isso aqui nas opções corresponde a quê? Essa distância fica maior que 17 não e igual a 17 não. Letra C, entre 15 e 17, tá certo. Isso aqui está entre 15 e 17. E a letra D está errada, né? Igual a 15. Então, a resposta correta é a letra C de Charlie.